município de Canhém está aqui. Atenção, Canhém, para a gente falar sobre educação e, acima de tudo, sobre a situação dos profissionais que atuam na rede municipal de educação aí em Canhém. Professor Gilvando, boa tarde. Satisfação recebê-lo aqui em nossos estúdios. Boa tarde a você, Maurício, a você, Marcílio, a todos os ouvintes da Rádio Clube FM, e boa tarde especial aos cainenses, que essa hora devem estarem com o rádio ligado, até porque a gente divulga através do nosso blog, dos nossos canais, sempre que o sindicato está participando de uma entrevista, de algum movimento, a gente faz questão exatamente de divulgar para que haja o acompanhamento. Gilvando, vamos falar aqui de alguns pontos da sua entrevista. Vamos começar por essa questão dos precatórios. Aliás, a gente poderia falar de concurso público também, não é? Vamos começar pelo concurso público, que eu acho que é uma grande expectativa de quem quer ingressar no serviço através dos seus próprios méritos. Como é que está Canhém nesse aspecto, nesse capítulo? Maurício e Marcílio e todos os ouvintes, a gente... Tem muitos cargos comissionados, exato, muitas indicações. Em 2009, quando nós fundamos o sindicato, nós começamos a fazer uma grande militância, contra uma prática muito comum nos municípios, que é os chamados cargos de livre nomeação e exoneração. Então, o município de Canhém, por incrível que pareça, tem 3 leis de base municipal que simplesmente cria a condição de cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração, como cargo de servente, porteiro, atendente e tudo mais, recepcionista. Então a gente vem lutando contra isso, e aí eu trago um dado para chegar ao concurso, Maurício. Na primeira gestão do atual prefeito, hoje, Gilberto Matos, nós tínhamos 162 cargos de livre nomeação e exoneração com essa natureza. Quantos? 162. Para um município que hoje tem menos de 10 mil habitantes, isso é um número assustador. E no atual, na gestão do prefeito Arnaldo, nós chegamos a 184. Hoje, na atual administração do prefeito Gilberto Matos, nós temos uma empresa que presta serviço de terceirização na educação, com 88 cargos. Temos uma outra empresa que presta serviços na área da saúde e assistência social, e por conta disso nós temos um número muito maior e temos em torno de 150 cargos de livre nomeação e exoneração, certo? No município. Então a gente vem lutando contra isso. Por quê? Porque esses cargos públicos de livre nomeação e exoneração, eles têm sido utilizados e vêm servindo como massa de manobra política para poder os gestores colocar quem é aqueles que fazem parte da campanha eleitoral, e quando se elege, oferece o emprego, e quando vai para a reeleição, utiliza essas pessoas como pressupostos, elementos para fazer campanha e tal, e acompanhando, fazendo ibope. Então a gente vem lutando contra isso. Recentemente o prefeito de Canhém mandou um projeto para um seletivo no município. A gente teve na Câmara uma reunião com os vereadores de Comissão Constituição e Justiça. Deixamos claro, tanto nós como o Sindicato Servidor Público, que nós iríamos convocar a sociedade, iríamos para cima, mas não poderíamos permitir um seletivo quando o município tem sim vaga real. Essas vagas é tão evidente que tem há 16 anos prefeito e sai prefeito usando da barganha das leis, muitas vezes incoerente contra a própria Constituição Federal, e criando esses cargos de livre nomeação e exoneração. Então o que acontece? Aí encaminhamos a proposta no concurso público, bem aceito pelos vereadores na Câmara. Resultado, o prefeito manda, Maurício, Marcílio, uma proposta para a criação do concurso público no município de Canhém. Até então, quando ventilou a proposta, isso nos alegrou muito, mas hoje eu trago aqui uma preocupação que a sociedade de Canhém e os vereadores, o Poder Legislativo, precisa estar muito atento. Na abertura do projeto de lei número 16, de 5 de novembro de 2019, olha só o que ele diz: cria e amplia e altera o quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Canhém, Bahia, regulamenta a realização de concurso público e forma cadastro reserva para ingresso por tempo determinado. Maurício, temos que ter muito cuidado com as palavras. Eu vi a sua fala há pouco, quando você falava das questões jurídicas do nosso país. Nós não precisamos de uma nova Constituição, nós não precisamos de mais leis, nós precisamos que as leis que nós temos sejam de fato cumpridas.
como tem que ser cumprida, tá certo? E aí é esse o problema. Por vários pontos nesse projeto de lei, o prefeito tenta induzir a ideia de um concurso público, mas não passa de um seletivo simplificado, certo? No final do projeto, ele traz isso ainda de forma mais contundente, certo? Bem interessante quando ele diz isso, que ele vai dizer o seguinte, peço só um minutinho, para mim colocar aqui. Ele vai e diz o seguinte, olha só o que ele diz quando ele vai criar os cargos. Quando chega no anexo 1, que ele cria os cargos com suas funções, ele diz, os cargos, vagas, nível de escolaridade, atribuições, carga horária e remuneração são referentes a cada cargo para ser preenchidos através do concurso público simplificado. O que é um concurso público simplificado se não é um seletivo? E lá no teor do projeto, em todo o corpo do projeto, ele fala em tempo, certo? Como ele denomina, determinado. O concurso público não é tempo determinado, é tempo indeterminado. Eu passei, consegui minha classificação, voltei tudo bem o período probatório, e a partir dali eu vou estar lá até enquanto eu não fazer nada de errado para não responder um processo administrativo. Então, agora o que acontece, Marcílio? Quero trazer aqui a você, Marcílio, e você, Maurício, que no projeto de lei, certo? Que ele mandou, número 13 do seletivo, nós tínhamos, para você ter ideia, nós tínhamos 237 vagas. Certo? 231 vagas. Ele, como o projeto não foi bem aceito e ele viu que a sociedade, o sindicato ia para cima, ele pegou esse projeto seletivo e criou 2 projetos. Ele manda para a Câmara o projeto de um concurso, identificando os cargos como determinado, no dia 5 de novembro, o projeto número 16, e ele manda o projeto número 15, do dia 5 de novembro, chamando outro projeto de seletivo. Ou seja, ele cria aqui 2 projetos, que são 2 seletivos paralelos, na verdade. E sabe qual é o número de vaga deles? 137. Saiu 237, corrigindo aí. Saiu de 231 para 237. Quais são esses cargos? Para quê? Esses cargos aí, Gilvando? Aí o mais assustador. No caso do concurso, ele traz. Aí ele traz, por exemplo, cozinheira, motorista, todos esses cargos que a gente vem condenando. Auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais, porteiro, guarda municipal, porteiro, né? Todos esses cargos. E aí, ele traz no projeto seletivo, que é importante chamar a atenção disso, certo? No projeto número 15, de 5 de novembro de 2019, ele traz o seguinte, uma quantidade enorme de enfermeiro do hospital, enfermeiro dos postos de saúde, né, técnicos de enfermagem e diversas outras funções. Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar. O município, Maurício e Marcílio, não está passando por nenhuma epidemia. O que é um seletivo, Maurício? O seletivo é um processo temporário de contratação de mão de obra para atender uma demanda. Existe um projeto do governo federal que foi implantado no município. Esse projeto tem dia de início e dia de fim. Então eu preciso de mão de obra nesse pessoal. Eu vou fazer um concurso para isso? Não. Eu vou fazer um seletivo para atender aquela demanda. Nos dá a ideia de um período temporal. Que é um preenchimento de vagas temporárias, né? Pode ser 2 anos, 4 anos. 2 anos, 4 anos, enfim. Então, ou 2 anos renovável por mais 2. Eu pergunto principalmente à sociedade de Caém e os municípios vizinhos que irão estar participando provavelmente desse processo, se o hospital de Caém vai fechar daqui a 2 anos. Os postos de saúde vão fechar daqui a 2 anos, né? Então, você vê que tem uma infinidade desses cargos. Gilvando, você acredita que pelo período e pelo que está se colocando é um projeto eleitoreiro? Sem sombra de dúvida. Estou perguntando, não estou afirmando. Estou perguntando ao presidente do sindicato aqui. A forma como está colocando, sim. Porque, inclusive... Você acha que isso é visando as eleições do ano que vem? Maurício, se fortalecer para a indicação de pessoas
e que você acredita que seriam recrutadas para a eleição do ano que vem? O tempo é curto às vezes, mas vale a pena. Eu estou interpretando, eu estou correto nas minhas interpretações, é isso que você coloca? Vou colocar exatamente isso. Quando nós demos a entrada no Ministério Público sobre essas irregularidades dessas contratações, inclusive a fundamentação do projeto do seletivo, do primeiro projeto, ele usa inclusive a recomendação do Ministério Público para acabar com os cargos de livre nomeação e exoneração. Então, acabando com esses cargos, ele acaba com esse empreguismo indicado. Então, ele passa a criar o seletivo. E é bom que se diga, Maurício, ou seja, esse seletivo é apenas uma cortina de fumaça para legitimar aquilo que o Ministério Público já andou de olho. Com certeza, dá a entender exatamente isso. Seria outra coisa, ele criar o álibi para poder da legalidade, manter o pessoal que ele mantém nas indicações sem a admoestação do Ministério Público. Claro que nós temos que entender que o seletivo tem a questão de provas, de título e tal, mas muitas vezes passa por uma avaliação muito mais interna, que é diferente do que é um concurso público, né? Então tem isso. Então o seletivo traz esse norte, né, sobre essa recomendação do Ministério Público. Então você traz exatamente isso. Outra coisa, Marcílio, que eu quero dizer aqui: nós temos hoje no município de Canhém, Marcílio, uma quantidade significativa de professores contratados. Nós temos uma quantidade enorme de professores que está com desdobramento de jornada, com desdobramento de 20 para 40. Isso significa que há uma demanda da necessidade de mão de obra. A Secretaria da Educação, em uma reunião na Câmara, colocou que não existe uma vaga sequer para professor da rede municipal, porque nós temos salas de aula com 14 alunos, com 8 alunos, com 10 alunos. Concordamos que precisamos reestruturar a rede e temos travado esse debate no município da reorganização da rede para de fato poder adequar a situação. Agora, Maurício, se o município opina por deixar a sala de aula com 8 alunos, ele não pode negar dizendo que não tem vaga, porque se não tem vaga, eu deixo uma pergunta: por que temos professores contratados? Por que temos professores em desdobramento de jornada? Então isso prova que tem vaga. Uma alegação que a vaga, muitas vezes, que no Colégio de Gonçalo tem 2 professores contratados, um está na vaga do presidente do sindicato, esse que fala porque está em afastamento de licença sindical, essa vaga sempre vai existir, porque o sindicato sempre vai ter um presidente e sempre vai estar afastado. O secretário de Educação, hoje, pela lei municipal, deve ser do quadro efetivo. Então vai ser uma vaga que vai estar em vacância quando alguém vai para a secretaria. Então essas vagas precisam ser preenchidas. Outro detalhe: o plano de carreira aprovado pelo atual prefeito de Canhém, precisamente no dia 29 de dezembro de 2017, traz que todos os coordenadores pedagógicos do município têm que ser aprovados através de concurso público. E caso contrário, até fazer o concurso, devem ser nomeados dentro do quadro efetivo. Maurício, o município de Canhém não tem um coordenador pedagógico do quadro efetivo. E todos são contratados. Essas vagas não aparecem no concurso. Então nós estamos cometendo algo que tanto lutamos, que é a ideia do concurso, e não podemos deixar que ele passe só porque a gente quer o concurso da forma como ele está posto. Primeiro, não é um concurso. Tive com o jurídico do sindicato, estou indo para o Ministério Público agora à tarde, dialogar com isso, certo? E se trata de um processo seletivo simplificado. É tanto que é bem claro aqui, ó. No seu entendimento, tempo determinado. No seu entendimento, isso é uma camuflagem, né? É uma camuflagem para o seletivo. Então, já entendemos. E que precisa abrir vaga para professor e coordenador, que existe. 12h59, e aí a gente volta para falar sobre precatórios. Atenção, Canhém, hoje vocês estão sabendo aí o que está acontecendo com a situação da educação no município de Canhém. Mega Natal é aqui na Clube FM. Aqui você pode ganhar um carro com o professor Gilvando Inácio, presidente do sindicato da PLB, município de Canhém. Eu fiz aqui uma pergunta, professor Gilvando, sobre os precatórios de Canhém, mas aqui no intervalo o senhor já me disse aqui que não tem precatório mais, é verdade? Acabou? Exatamente, Maurício. Em outubro, em outubro de 2017, ingressou na conta do município de Canhém 19.674, foi 664 mil reais, que com os rendimentos de lá para cá nós ultrapassamos aí a margem de 20 milhões, aproximando quase a 21 milhões de reais. E assim, são alguns pontos que a gente precisa chamar, né? Até porque muita gente, quando eu vim para a rádio, questionou, vamos falar sobre isso.
houve um entendimento por parte dos tribunais de conta que diz que esse dinheiro não pode ser pago, né, aos professores, aos servidores da educação em forma de rateio de abono, certo? E nós sabemos que muitos prefeitos se apoderaram desse entendimento dos tribunais de conta para poder exatamente utilizar os recursos dentro da educação, e que nós deixamos aqui no final, vou fazer uma pergunta sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui, Maurício, para esse entendimento o prefeito de Caém, dialogando com a categoria, nós conseguimos fazer um acordo, né? Eu não vou estar aqui me apegando aos vários acordos que foram construídos, até porque a população de Caém sabe, nós colocamos em carro de som, né? Mas se fez um acordo no 60 não cumpriu, se fez um acordo no valor de 8 milhões não cumpriu. Por último, o prefeito de Caém documentou um acordo, Marcílio, de 25 mil reais para cada professor, certo? E 2 mil reais para os demais servidores da educação. Esse acordo foi protocolado na Justiça. Junto com isso, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara autorizou o pagamento, certo? E depois do processo em curso, o prefeito foi lá, né, no dia 10 do mês 8 e protocolou um pedido de desistência para não pagar mais os recursos. Quando foi no dia 3 do 10, fez novamente, né, um encaminhamento, protocolou um pedido de impugnação, inclusive, dessa proposta. Ou seja, entendemos que ele tenha feito isso porque o dinheiro não tem mais no município para cumprir o acordo, logicamente. Mas a pergunta que eu quero fazer inicialmente se os tribunais de conta desistem, os prefeitos, Marcílio, se apoderam disso, eu faço uma pergunta. O Tribunal de Conta, ele é um órgão fiscalizador, controlador, ele não é deliberativo. Tanto é que se o prefeito de Caém hoje tiver as contas rejeitadas, eu vi você falando aqui das contas do ex-prefeito Rui Macedo, e como se está sendo costurado a coisa, para que a Câmara aprove. Os tribunais de conta podem reprovar quantas vezes quiserem, mas o que vale é a decisão da Câmara Municipal de Vereadores. E se a Câmara tinha autorizado o pagamento desse dinheiro dos professores, não seria o Tribunal de Conta que, por mais que rejeitasse as contas do prefeito, ele teria essas contas aprovadas, porque a Câmara estaria aprovando, porque a própria Câmara aprovou uma lei fazendo isso, autorizando esse pagamento. Então, é importante dizer isso, o processo está em curso, certo? O desembargador não acatou os embargos feitos pelo município de desistência do acordo, certo? Foi encaminhado para o Ministério Público da Bahia, que está esperando a sua resposta, que sempre se manifestou favorável ao pagamento. Mas vamos agora à pergunta sua crucial, né? O dinheiro do precatório do município de Caém. Hoje nós temos pouco mais de 2 milhões em conta. De 21 milhões. 21 milhões de aproximadamente 20 a 21 milhões. Conta para 21 milhões. É aproximadamente 19 isso. Já foi para as cucuias, Então, nós temos hoje pouco mais de 2 milhões. 19 agora, milhões. O que nos chama a atenção... Esse dinheiro entrou quando na conta da prefeitura? Em outubro de 2017. E até dezembro de 2017... Não podia ser usado até que se desse Aí veio o plano, o município teria que fazer... Lá para cá vem sendo corrigido, já estamos 21 milhões e agora restam 2 milhões. Sim, nós tivemos meses de termos rendimento quase em 200 mil reais de juros, né, quando o dinheiro ainda estava o seu montante. O que nos chama a atenção de tudo isso é que os tribunais de conta, eles pediram aos municípios um plano de aplicação desses dinheiros. Né? O prefeito fez um plano de aplicação, discutiu com a categoria, uma coisa muito bonita que nos levou a sonhar muito, né? E assim, não dá pra gente discutir o plano de aplicação, até porque ele é bem denso, né? E tem bastante coisa, mas eu queria trazer alguns pontos. Até agora, Maurício, com esse dinheiro, do que pode ser visto aos olhos da população de Caém, nós temos uma escola que foi reformada na comunidade de Várzea Queimada, próximo ao povoado de Piabas. O valor da placa da obra, R$1.279.000 em uns quebrados. Essa escola, eu estou aqui com as fotos e o vídeo, está totalmente rachada. Tá certo? Uma escola muito bonita, aparentemente, mas quando você chega lá, parede rachada, piso afundando, piso de uma área que tem próxima à quadra afundando, certo? Nesse valor. Uma escola que tem um refeitório, reforma e ampliação. Uma escola que tem um refeitório que não tem uma cadeira para o aluno sentar. Uma escola que tem uma biblioteca que foi usada as estantes antigas da escola velha que estava lá e não tem. Uma escola que tem uma sala de professores e a mesa dos professores que estão lá é aquela mesa dos alunos encostada uma na outra. Uma sala que tem uma cantina, que o material da cantina, Marcílio, está sobre umas estantes velhas de ferro, enferrujada e amassada. Tivemos uma outra reforma no colégio de Piabas,
certo? Uma reforma no valor inicialmente de 300 e poucos mil e terminou em 464 mil reais, né, essa reforma, que também não fez muita coisa. E que requer que a gente tenha isso. Nós estamos fazendo, para você ter ideia, vídeos, fotos, acompanhamento. Daqui a pouco vou falar disso. Tivemos depois uma reforma na escola, certo? Aí eu quero chamar a atenção, principalmente das pessoas de Canhém, no colégio Padre Alfredo Hasler e na escola Otávio Mangabeira. O município de Canhém, em 2018, começou um processo de reforma, não quis licitar para uma empresa e começou por conta própria, até pela questão da economia de dinheiro. Maravilhoso isso, certo? Para você ter ideia, na compra de material para essas duas escolas foram gastos mais de 300 mil reais. Depois o município viu que não dava conta da reforma, licitou essas duas escolas. Uma delas, que é a escola Otávio Mangabeira, acabou sendo pago 240 e poucos mil reais, fora o que já tinha sido gasto pela prefeitura, e o colégio Padre Alfredo Hasler, que foi licitado em 113 e pulou para 141 mil reais. Ou seja, se você pegar aí o montante pago pela prefeitura, mais os montantes das empresas, você vai ficar abismado. E o que foi feito na escola Padre Alfredo Hasler? Uma sala de vídeo. Sala, não foi montar estrutura de vídeo. Estou falando de edificação predial. Só a parte física. Só a parte física. Uma sala de professores, retoque na cantina. E eu quero que você veja como está a escola. Inclusive uma calha que colocaram, molha tudo. Então, um trabalho que precisa ser revisto. Na escola Otávio Mangabeira, construíram 2 salas, um auditório, certo? Secretaria e uma sala de direção, certo? Fora o que foi gasto pela manutenção da prefeitura, certo? Então, são essa situação. Nós temos hoje o Colégio de Gonçalo, né, o Centro Municipal de Educação está sendo reformado no valor, certo, de licitação inicial, no valor de 879 mil reais, aonde está sendo tirado até então os vitrores. O colégio tem 37 anos de existência. Como fechou a lateral de uma sala, tiraram os vitrores dessa lateral e estão colocando nas salas novas. O muro, que está todo arrebentado, porque nós temos um problema no município, né, principalmente no Gonçalo, que é a questão do salito, né, nas construções, está sendo descascado e chapiscado. Tive ontem, fotografei, estamos acompanhando. Então, isso é o que está sendo visto. Para você ter ideia, eu trouxe algumas projeções aqui, certo? O colégio aqui, Padre Alfredo Hasler, considerando da prefeitura 300 e poucos mil, 303 mil, que a gente vai dividir para as duas escolas, fica aí quase 400 mil reais de reforma, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção é que o município também comprou, só de computadores e material de informática, 300 e poucos mil reais. Nós fizemos um levantamento e estamos fazendo esse acompanhamento nas escolas, certo? Aonde nem sempre esse material está chegando lá, certo? Material de expediente e material permanente, Maurício, para você ter ideia, me permita aqui pegar aqui, material de... Cadê? Pronto, 429 mil. E qual é esse material de expediente permanente que nós estamos aqui falando? Folha de ofício, teclado, mouse, é quase R$500 mil. Hoje, diante dos levantamentos que a gente está fazendo, eu entendo porque o prefeito de Canhém pediu ao desembargador, protocolou o documento para desistir do acordo. Porque não tem dinheiro para pagar. Agora ficou uma dúvida também. E se a justiça nos der o direito? Como é que vai ser? Né? Pra você ter ideia, eu queria chamar a atenção disso. Entre as projeções do plano de execução com os recursos do precatório, o município de Canhém colocou que seria construído um centro de formação e capacitação do magistério. Seria também construído, certo? Adequado a espaço nas unidades de ensino, inclusive para os professores ter um momento de descanso na hora dos intervalos. Como eu disse aqui, a reforma, Marcílio, que está sendo feita nas escolas, o auditório não tem uma cadeira. No colégio Padre Alfredo Hasler, o auditório foi feito às paredes. A escola com dinheiro próprio que comprou um televisor para colocar lá. E o expositor.
e um data show, porque não foi comprado pela prefeitura. Tá certo? Então hoje é essa situação, uma situação complicada, certo? Muito complicada. Tem detalhes aqui que eu não quero estar entrando aqui no momento, porque nós estamos fazendo a investigação bem a fundo, junto com o Tribunal de Contas. Hoje nós temos já preparado 13 representações prontas. Nós vamos chegar em um total de umas 17 representações, porque nós estamos separando essas representações e vamos ingressar com essas representações em todos os órgãos competentes que possa estar fiscalizando e fazendo esse acompanhamento. Ou seja, mas nós podemos deixar claro aqui que os recursos do precatório no município de Canhém, Maurício e Marcílio e os ouvintes, nós temos 16 unidades escolares. Nós temos escolas que a sua grande maioria tem menos de 100 alunos. As 3 maiores escolas têm de 300 a 400 alunos. As demais, sede, né? No interior sede, do município, geral, estou falando do município como um todo, geral. Em torno de aproximadamente 2.500 alunos. Essas maiores escolas estão... Uma no colégio, na sede, uma no Gonçalo e uma em Piabas, que são os colégios. Os maiores. São os maiores. As demais unidades são unidades medianas, de 100, pequenas. Em Canhém nós temos 2 com 200 e pouco, e as demais 100 e poucos alunos. Gente, pelo amor de Deus, é muito dinheiro. São 21 milhões de reais só de precatório. Aproximadamente. Não estamos falando daqueles outros valores que entram normalmente, mensalmente, que são os repasses que já são costumeiros por conta dos repasses mensais, né? Que são os repasses que são feitos do Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, e lá também o Fundeb, o dinheiro do Fundeb que entra todo mês, em parcelas que são contabilizadas a cada 30 dias. Né? E esse recurso foi um recurso adicional que nós estamos falando aqui no valor de 21 milhões de reais. E, pelo amor de Deus, é muito dinheiro. O que o Gilvan está colocando aqui, gente, nos leva a levantar qualquer tipo de questionamento. Prefeito, o senhor precisa explicar um troço como esse. É uma montanha de dinheiro. O senhor faz um acordo, registra um documento, pactua, se faz um documento formalizado, registrado, né? Depois o senhor recua, corre, não quer mais cumprir. Eu acho que isso, até pelo aspecto político, isso não é bom. Né? Eu estou falando aqui de forma nenhuma. Nós estamos falando aqui tecnicamente, ninguém está fugindo do aspecto técnico, não, porque nós estamos falando aqui como professor técnico, eu conheço, foi meu aluno, não é? Sei da sua formação acadêmica, da sua capacidade, da sua integridade como pessoa, com a condução de um sindicato que representa uma importante categoria no município, que é a área de educação. E ele está falando aqui eminentemente como técnico, ele está colocando aqui questões técnicas, valores, né, documentos, enfim. E agora eu falo aqui, e politicamente, como é que fica? Você tem um discurso, você faz um pacto, você formaliza, entra com um documento, registra o documento, faz um pacto legal, com um instrumento jurídico e depois brinca com um troço desse, pelo amor de Deus. Prefeito, situação complicada. Maurício, Gilvando, como eu disse, otimizando o tempo, a gente está já com o tempo esgotado para a gente poder agora caminhar com o restante do programa. Mas eu estava fazendo umas contas aqui, não sei se chegou a 3 milhões do que o professor, o restante professor, foi investido em que mesmo? Eu acho que aqui não tem 3 milhões de reformas e etc e tal. O restante foi em que mesmo? Marcílio, é o que o senhor disse que não. E eu vi fotografias aqui, o professor Gilvando, um detalhe que ele está nos mostrando aqui é que ele percorreu com a sua equipe todas essas unidades. Tudo está documentado, porque ele está preparando um relatório para enviar para todos esses órgãos de fiscalização, inclusive o Ministério Público. E tudo está sendo com documentação, de fotografia, com as cópias documentais dos repasses, valores, essas licitações todas, que custam altíssimo para reformas que não justificam, né? Pelo menos a gente está vendo aqui as condições, o mato tomando conta, paredes rachadas, telhado mofando. Eu vi aqui fotos que nos mostram lugares impróprios, sem nenhuma salubridade para nenhum ser humano estar dentro. Não é isso? Mas, Marcílio, faça a sua pergunta aí. Exatamente, eu já fiz, já deixei. Pelas minhas contas aqui não tem 3 milhões de reformas, deve ser o restante. Marcílio, antes de responder sua pergunta, só colocar o seguinte: eu acho e acredito que quem tem noção, porque eu acho que é até imaginável na nossa cabeça, né, a quantidade de dinheiro que seria acumulado
20 milhões de reais. Pra gente ter ideia, 20 milhões de reais seria praticamente metade das malas de Gedel que foram presas naquele prédio em Salvador. Sim, né? metade. Certo? Sim, metade. Ou seja, metade, porque ali foi 54 milhões, a gente tá falando de 20 milhões, praticamente metade se a gente fosse colocar, tirar o dinheiro do banco e colocar em rumas de dinheiro. Tá certo? Precisa a gente pensar nisso. Tá certo? Então, seria para Canhém, com a estrutura do município de Canhém, com 16 unidades escolares, com o quadro de alunos que temos, certo? Canhém era para ser o modelo de país no Brasil, com esse dinheiro. E aí, Marcílio, antes de responder sua pergunta, interessante, a gente vê o prefeito de Canhém, como outros prefeitos, reclamar que o município não tem dinheiro. E o Canhém recebeu 20 milhões de reais, considerando assim, ou mais do que isso, com os rendimentos, certo? E a gente não vê, como você mesmo está dizendo, o que foi que mudou. Os ônibus estão lá, quero registrar isso. Os ônibus estavam com os pneus estourados, não tinha pneu de socorro, pneu com corte, pneu careca, sinaleira quebrada. Depois que nós colocamos o carro de som na rua, fomos para a Câmara, fomos para o debate, fizeram novos processos de compra, trocaram os pneus de alguns ônibus, mas continua lá com sinaleiras quebradas. Você me disse que gastaram 700 de reforma de ônibus, com os recursos da educação, precatório e demais recursos vinculados à educação, de 2017, dezembro de 2017 até agora, chega a quase 700 mil reais. Em 9 ônibus, e é bom que se diga, porque quando fala o valor, as pessoas podem dizer assim, e o município tem quantos ônibus? 30 ônibus, né? não é? 30 ônibus, aí justifica. São 9 ônibus, porque tem mais ônibus agora que chegaram novos. Nós estamos falando dos ônibus mais antigos. Então, Marcílio, eu já respondo sua pergunta. Quando você pergunta, e para onde foi o dinheiro? Tá aí, reforma de ônibus que ninguém vê, certo? Você tem ideia, eu não queria trazer esse dado, mas você é obrigado diante da sua pergunta. Ontem eu fechei um levantamento com esse material aqui de expediente, de abril de 2018 a setembro de 2019, a Secretaria da Educação comprou 250 caixas de papel de ofício. Eu estou dizendo aqui, é o que está na nota fiscal nos processos de pagamento. E quando você vai às escolas, é assustador o que as escolas receberam. Então, eu estou dizendo aqui o que eu estou fazendo nos processos de pagamento. Então, estamos sim, Maurício, com relação às representações. Temos os vídeos, foto, temos todos os processos de pagamentos, tem alguns que não constam no Tribunal de Contas, na peça da representação. Nós estamos pedindo que o Ministério Público, seja qual for o órgão que a gente vai representar, solicite do município de Canhém, que inclusive em 2017 não tem nenhum desses processos de pagamento, certo? Vou ter que ir no Tribunal de Contas saber, não se acha lá no ETCM, no SIGA, certo? Temos os processos de documento, temos os processos licitatórios, temos documentos produzidos comprovando o que aqui a gente está dizendo. Então, para onde foi o dinheiro? Essa é uma pergunta, Marcílio, que eu deixo para o prefeito de Canhém responder. Essa pergunta sua, eu deixo para que o prefeito de Canhém responda o dinheiro que não foi gasto nas reformas escolares, aonde foi gasto. Achei temerário de alguns órgãos que são deliberativos, do próprio Ministério da Educação, de alguns órgãos que poderiam estabelecer critério, deixar esse dinheiro com essa margem de dúvida para onde ele seria aplicado. Maurício, a grandíssima maioria usou esse dinheiro para outras finalidades que não a educação. E num país como o nosso, que nós conhecemos como as coisas acontecem, como as coisas funcionam, foi uma irresponsabilidade de todos aqueles órgãos competentes, fiscalizadores e deliberativos, permitir que esse dinheiro não tivesse especificamente sendo alocado para a educação. E com a educação fiscalizada, com o dinheiro sendo amplamente fiscalizado, prestado conta de centavo por centavo, porque deixou esses caras nadarem de braçada e fazer o que quisessem com esse dinheiro. Giovano, um abraço para você, meu filho, uma boa tarde, né? Aqui está um cidadão sério, e eu o conheço, foi meu aluno, né, no curso de História, foi um dos bons alunos que eu tive, concluindo o seu curso com mérito, com trabalhos de conclusão de curso assim, de encher os olhos, e fico feliz de vê-lo crescer na profissão, buscou fazer as suas especializações, né, e hoje, com muita competência, dirige esse sindicato da categoria, que é uma área difícil, gente. É vocacional, é um sacerdócio isso.
é um sofrimento, né? E ele tem uma mente boa, uma mente privilegiada. Parabéns por Caen ter à frente de um sindicato uma pessoa tão competente como você, viu, Gilvan? Parabéns pelo seu trabalho. Maurício E Marcílio, reconheçam isso. Maurício Marcílio, obrigado. Obrigado à Rádio Clube FM por o espaço. E só deixar um registro finalzinho aqui. Lembrando que Jacobina recebeu 44 milhões de reais dos precatórios. Caen recebeu mais de 20 milhões com rendimentos. Saúde recebeu agora recentemente 9 milhões. Caldeirão Grande 13 milhões. Pindó-Açu 13 milhões. Eu queria que o Tribunal Várzea de Nova Contas... também está lá em briga. Lá em Várzea Nova também está lá. Uma areia da Zorra lá. Estou falando dos municípios que é o sindicato da gente tem atuação. Mas eu e aí, Maurício, Várzea Nova também está lá. eu queria que os tribunais de contas, as cortes de tribunais de contas, como botou o embargo de não poder pagar os professores, que é quem está na ponta fazendo a qualidade da educação, vá nos municípios fiscalizar. Exatamente. Não fique em cima dos documentos que chega nos tribunais, não. Que chega todo mundo bonitinho. Os processos de pagamento, Maurício, está muito bonito e bem feito, todos eles. Né? Tudo bem arrumadinho. Agora, quando a gente vai conhecer a realidade quando na você ponta, vai na prática ver. Claro, no locus, quando você vai no locus, você percebe realmente o que tem no papel e o que está lá na prática. Eu convido o Tribunal de Contas dos municípios da Bahia a sair dos gabinetes e ir para os municípios fiscalizar realmente o uso do dinheiro. Certo? Porque só com a empresa de contratação terceirizada no município de Caen em 2019, a gente já vai pagando quase mais de R$1 milhão, com 88 pessoas contratadas, que agora diz que não pode mais pagar. É essa a realidade. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Clube FM e um muito obrigado a Maurício e a você, Marcílio. Aí, Caen.